Glória a Deus, somos salvos pela graça. Agora sim, você pode se assentar, você que está presente. Graças a Deus por essa graça que vem dele e nos alcançou. Glória a Deus por isso. Queridos, boa noite a todos. Quem eu não tive a oportunidade de cumprimentar, você é muito bem-vindo aqui. Você que está em casa também, participar conosco, pessoas que vão assistir posteriormente são muito bem-vindas também. Você certamente já ouviu a frase, a vida é uma escola. Certamente você já proferiu essa frase. Mas você concorda com essa expressão em si? A vida é uma escola. Geralmente eu e você, nós aprendemos durante a vida toda com situações. A gente aprende olhando para situações, a gente aprende vivenciando experiências, e isso nos ensina. Certamente você já usou a expressão, depois dessa eu aprendi. E acontece isso muito na nossa vida diária, né? A gente aprende com inúmeras situações. E pensando o que nos difere, o que nos torna o Homo sapiens, é justamente a capacidade de raciocinar, a capacidade de pensar. Ou seja, a capacidade de sermos coerentes. E o título dessa mensagem hoje é incoerência. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre incoerência, mas vamos falar também sobre coerência. É interessante que ao longo da história, a gente vê erros serem cometidos, e esses erros serviriam para nos ensinar. Mas apesar de a gente ver uma gama tão grande de erros assim, o que a gente acaba fazendo em questão às situações que ocorrem na nossa vida? Esses erros que a gente olha, aprende e entende que não deveria ser assim, deveriam nos ensinar. Mas o que a gente faz? O que a gente acaba fazendo na prática, no final de todas as coisas? A gente torna a errar. E isso não é exclusividade da nossa geração. Se fala muito das gerações com suas qualificações, suas qualidades. Tal geração Z é uma coisa, geração Y é outra. Cada um tem a sua especificidade. Mas não é decorrente da geração, não é exclusividade disso, porque como eu falei antes, a partir da história que a gente olha ao longo dos anos, vem se repetindo isso, dia após dia. Tanto que a palavra de Deus diz que não há nada novo debaixo do céu. E pensando nisso, pensando nessa forma de como nós aprendemos e como olhamos para as circunstâncias da nossa vida, nós vamos olhar para o Antigo Testamento. Nós vamos olhar lá para os primórdios da história, lá no início, e ver que o povo de Israel decidiu ter um rei à sua frente. Decidiu ter um rei, alguém que eles pudessem ver, alguém que pudesse ser a referência para eles, alguém que ia guerrear por eles. E um detalhe muito importante aqui. Deus tinha tirado o povo de Israel do Egito com grandes feitos, com grandes milagres e grandes maravilhas. Ele tinha ganho guerra para eles, sido em favor deles. E isso tudo não foi suficiente para esse povo se contentar com ter Deus ao seu lado. Isso tudo já não foi o suficiente, eles queriam alguém à frente deles, alguém que estava ali. E só o olhar para isso, a gente já vê uma primeira grande incoerência com relação ao povo de Israel, que a gente chama de povo de Deus. Porque eles tinham o Todo-Poderoso que lutava em seu favor, que dava vitória a eles, mas eles queriam um rei físico. Eles queriam abrir mão de toda essa bondade de Deus para experimentar a força do braço deles. E aí quando a gente conhece um pouquinho da história bíblica, e talvez você conheça a história bíblica, você vai saber que o rei Saul foi o primeiro rei que assumiu. Talvez você não conhece tanto de história, é interessante, é legal você ir lá e procurar entender, porque às vezes as pessoas fazem mau uso do Antigo Testamento.
apresentam o Antigo Testamento como sendo um Deus mau, carrasco, que só fazia coisas ruins, mas a gente esquece de olhar o contexto do que estava acontecendo. E quando você olha para o contexto do que acontecia, talvez a gente, às vezes, não, Motinha merecia. Realmente aquilo que aconteceu naquele momento, olha, se fosse eu era pior. Mas as pessoas usam às vezes o Antigo Testamento para apresentar Deus como um Deus ruim. Mas a gente vai olhar para o Antigo Testamento, olhar para a história de alguns reis, um rei em específico. Mas quando Saul assume o trono, a Bíblia diz que ele era um homem bonito, ele era um homem de presença, ele era um homem que se sobressaía, ele era imponente. Onde ele estava, as pessoas olhavam e diziam, ó, ali está Saul, oh, aquele ali é o cara. Ele era alguém que trazia essa impressão. Mas no dia a dia da vida de Saul, como rei, ele foi rejeitado por Deus. Por causa das suas escolhas, por causa das suas atitudes, por causa da forma como ele conduziu a sua vida. E é interessante porque depois de Saul, assume o trono Davi. E em Davi nós temos grandes ensinamentos. Na pessoa de Davi, na vida de Davi, nós conseguimos olhar para ele e ver grandes coisas para a nossa vida prática. E Davi teve erros e teve acertos, como todos os reis que passaram tiveram. Só que Davi era alguém que mostrava coerência com aquilo que ele vivia com Deus. Tanto que no Salmo 51, Davi vai ser descrito como um homem segundo o coração de Deus. Essa é a marca de Davi. E se a gente olhar só para isso, em si, é uma grande marca. Como você é conhecido? Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Abraão foi conhecido, e fala lá em Isaías, que Deus falando de Abraão, diz, Abraão meu amigo. Abraão era amigo de Deus. Isso porque eles tinham coerência na sua forma de viver. Mas, quando a gente olha para a história de Davi, ele é humano. Em muitos momentos tem erros evidentes na palavra de Deus da vida de Davi, e nesses momentos ele foi incoerente com aquilo que ele conhecia de Deus. Mas nós não vamos nos aprofundar na vida dele. Eu quero simplesmente citar para a gente entender o contexto do que estava acontecendo ali, com reis vindo, sendo colocados como reis, que esses homens seriam representantes do povo de Israel, e as pessoas olhavam para eles, e esses homens ou ajudavam a se aproximar de Deus, ou afastavam o povo dos caminhos de Deus. E a história em si aconteceu que Davi passou. Assim como eu, como você, em um determinado momento de nossa vida vamos passar. Davi passou, deixou o seu legado, e o que ficou foi, quem assumiu o seu lugar foi o seu filho, Salomão. Um homem conhecidamente o homem mais sábio do mundo. Um homem que pediu para Deus a melhor coisa possível de se pedir. Deus, dá-me sabedoria. E ele teve essa sabedoria, ele foi um homem que exerceu influência no seu tempo, mas também foi um homem que teve erros e teve acertos. Um acerto de Salomão foi que ele construiu o templo e proporcionou ao povo um local adequado para adoração a Deus. Mas Salomão também passou. E aí o reino de Israel se divide em dois, a parte norte e a parte sul. E a partir disso vai ter inúmeros reis, e quando a gente olha para a primeira e segunda reis, e olha para a primeira e segunda crônicas, a gente vê um pouquinho da história desses homens. A gente vê um pouquinho da vida desses homens. A gente vai ver o que fala dos erros e dos acertos deles. A gente vai ver que teve gente que reinou por muitos anos. Teve gente que assumiu o trono e logo já não estava mais, porque tinha um coração perverso, um coração que não levava o povo para se aproximar de Deus. E é interessante que a Bíblia não omite os erros desses homens. Eles estão ali escancarados para a gente olhar, entender e saber, olha, se você proceder assim, se eu proceder dessa forma, tem grande chance de dar certo. Agora, se eu fizer dessa outra forma, não tem sucesso.
E quando a gente olha para a história de Israel e de Judá, que foi como o reino se dividiu, a gente tem ao todo 38 reis que governaram. 38 formas de administrar, diferentes. 38 formas de reinar, 38 formas de nos ensinar o como fazer e o como não fazer também. 38 formas de aprendermos, mas a gente vai olhar em específico para a vida de um rei apenas. É interessante porque lá em 2 Crônicas, capítulo 14, começa a falar da vida desse rei. Primeira Reis fala também sobre ele, mas aqui fala um pouquinho mais no livro de Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 14, vai nos falar sobre a vida do rei Asa. E o versículo 1 nos diz o seguinte: Abias morreu, e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos dias dele, a terra esteve em paz durante 10 anos. É interessante porque Abias era o pai de Asa. Abias morreu, teve a sua história, um capítulo antes fala ali da história de Abias. E aí ele falece e seu filho toma o seu lugar. E nesse primeiro versículo é interessante a gente olhar, porque só nesse pequeno trecho já nos fala algo muito interessante. Olha, nos dias dele a terra esteve em paz durante 10 anos. O contexto que esse povo vivia era um contexto de guerra. Era um contexto onde eles tinham que conquistar a terra, e isso era imprescindível para as pessoas que estavam ao redor ver, olha, a gente não pode ir lá porque esse é um povo forte, esse é um povo que vai defender sua terra, é um povo que conquistou essa terra. Mas aqui nos informa que eles tiveram 10 anos de paz, 10 anos de tranquilidade, 10 anos de sossego. E só isso é muito importante, porque os outros reis que viveram ali por alguns anos, norteando o seu povo, não tiveram tempo de paz. Se tivesse 1 ano, 2 anos de paz, era um luxo. Asa teve 10 anos de paz. E isso é muito importante e maravilhoso, porque são 10 anos de sossego. 10 anos sem se preocupar em precisar sair para guerrear, que você acorda e não precisa defender o seu território. 10 anos em que eles estavam simplesmente sossegados. E o que eles fizeram com esse tempo? O que Asa fez com essa tranquilidade? Versículo 2. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos lugares altos. Quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Zerá. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos lugares altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. É interessante a gente ver isso porque Asa agiu em conformidade, em coerência com aquilo que ele sabia que Deus requeria do povo. Por causa dessa conquista de terras e dessa constante guerra, eles conquistavam terras e havia uma miscigenação com os outros povos que adoravam outros deuses. E o povo de Israel começou a se adequar àquilo, começou a achar aquilo normal. E eles deixavam esses postes de ídolos, eles deixavam os lugares de adoração para outros deuses que não o Deus verdadeiro. Não aquele Deus que guerreou pelos antepassados dele, não pelo aquele Deus que fez grandes coisas, sinais e maravilhas por eles. Mas começou um sincretismo, achar que está tudo muito bom. Não, afinal de contas eu oro, eu rezo, eu faço uma fezinha, eu aceito qualquer coisa que, afinal, tudo é lícito. E isso acabou nos outros reinados, levando o povo para longe de Deus. Então Asa agiu em conformidade, porque ele retirou tudo que atrapalhava o povo de se aproximar de Deus. Tudo que não ajudava o povo a olhar para Deus, mas olhava para o que estava presente, Asa foi lá e mandou retirar. Olha, isso aqui não nos aproxima de Deus. Então, isso era muito importante no processo da paz que havia naquele tempo. O povo estava imbuído no mesmo coração de buscar olhar para Deus.
E não só isso, Asa estava com a coerência em dia, vamos colocar assim. Porque olha o que fala o versículo 4. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Ele chegou e deu um decreto, ele é rei. A palavra dele tem poder, tem peso, não poder, mas tem peso. Olha, o rei falou, ele ordenou que a gente tem que buscar a Deus. E a palavra do peso, o peso da palavra do rei, naquele momento, tinha muito peso de fato. Algumas semanas atrás, enquanto eu estava lendo isso, eu lembrei, meu filho vai para a escola e tem um livrinho de matemática fininho, que é atividades complementares. Ele nunca leva aquele livro. E a professora sempre pede, e chega no dia, ele faz o tema e não leva o livro. E aí chegou um dia que a professora escreveu assim, ele não trouxe o livro novamente. Aí eu escrevi para ela pela agenda eletrônica, disse, prof, me ajuda aí, porque parece que eu falando com ele não tem surgido efeito. Dá uma ordem para ele aí que ele tem que levar todo dia, porque parece que a professora falando é melhor, né? Tem mais peso. Resolveu. Parece que todo dia eu cobrando ele, não tinha jeito. A prof falou, tem que trazer o livro, daí ele mesmo, não pai, tem que levar o livro essa semana. Pensa na palavra, no peso da palavra do rei. Vocês vão buscar a Deus agora. Só que é interessante a gente olhar para isso, porque domingo após domingo, aqui, nessa mesma igreja, nesse mesmo canal, e em algumas outras igrejas também aqui na cidade e no decorrer do país e do mundo, a gente fala isso. Busque a Deus com todo o seu coração, busque a Deus como prioridade na sua vida. A diferença que tem é que a gente não ordena. A diferença que tem é que a gente não vai e impõe para a pessoa, você tem que fazer isso. A gente ensina, a gente sugere, a gente admoesta, a gente mostra o caminho. A decisão é de cada um. Isso funciona na sua totalidade? Não, porque tem pessoas que escolhem não seguir a Deus. Mas esse não é o nosso papel de obrigar as pessoas a isso. A gente fala, a gente ensina, a gente mostra, mas quem convence é o Espírito Santo. E cada um tem que entender a sua necessidade de ter uma vida diária com Deus. Então não é pela imposição, mas nesse momento Asa está dando uma ordem para o povo. Olha, busquem a Deus. Mas com esse contexto que o povo começou a olhar para Deus, eles tiveram 10 anos de paz. E para o reinado do rei Asa, isso foi muito importante ter essa paz. Porque, afinal de contas, como eu falei antes, ele não tinha preocupações com defender o território, não tinha preocupações com atacar outros povos. E para ele ter esse tempo de paz, ele conseguiu realizar muitas coisas. Capítulo 14, versículo 6 até o 8 nos diz o seguinte. Asa construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra eles naqueles anos, porque o Senhor lhe tinha dado repouso. Ele disse a Judá, vamos construir essas cidades, cercá-las de muralhas e torres, portões e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Pois temos buscado o Senhor nosso Deus, nós o temos buscado e Ele nos deu repouso por todos os lados. Então eles construíram e prosperaram. É interessante porque a forma como eles buscam a Deus, dá essa paz a eles, a forma como eles aproveitam isso, é para construir terras, construir cidades, é para fortificar cidades. E se você gosta de ver um filme de época, um filme lá de antigamente, você consegue discernir bem como eram essas cidades. Geralmente elas eram muradas, elas eram fortificadas para o povo estar ali dentro em segurança. Então eles fortificaram essas cidades de forma que eles tinham algumas cidades que eram referência para eles. A gente consegue visualizar isso, só que é interessante que aqui fala, no versículo 7, Asa vai falar o seguinte, nós, torres, portões, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Ele tinha consciência que isso não iria durar para sempre, essa paz.
Ele tinha consciência que em algum momento guerras e dificuldades iam se levantar. Não é, vem para Jesus que a sua vida vai ser uma maravilha. Não é assim, a gente sabe. Mas a gente tem dificuldades e mesmo Jesus falou que nós teríamos dificuldades. Tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo e ele é a nossa referência. E nesse momento de entendimento de que em algum momento isso iria acabar, eles aproveitaram para se fortificar. Eles aproveitaram para construir e prosperar, que é o que fala o final do versículo. Mas quando a gente olha para essa prosperidade, a gente olha para o poderio bélico de Asa, é interessante, porque olha o que fala o versículo 8. O rei Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, que traziam grandes escudos e lança, e 280 mil homens de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Eu gosto de quando eu vejo expressões de números assim, tentar assimilar o que eu conheço, para dar uma dimensão clara de como era. 580 mil homens. Caxias, a nossa cidade aqui, no nosso censo, varia ali 600 mil. É uma Caxias inteira de homens totalmente trêmulos pela batalha. Quando é que vai ter uma batalha? Homens preparados com arco, com flecha, com cavalos, homens valentes, homens que estavam dispostos. É a nossa Caxias inteira de homens assim. E quando a gente olha para isso, isso assusta. Caramba, era muita gente. Era muita gente preparada. Era gente que, ao olhar o exército, aterrorizava qualquer um. 500 mil homens preparados. Mas lembra que Asa tinha a consciência de que é por um determinado tempo que a gente tem paz? Alguém disse certa vez que o navio ele foi construído e ele está seguro no porto. Mas o navio não foi feito para o porto, ele foi feito para navegar. Enquanto está navegando, em muitos momentos vão vir ondas fortes, vão vir tempestades, mas o navio foi feito para isso. O lugar dele é lá, navegando. E quando se tem muita tranquilidade é perigoso, porque a gente baixa a guarda, fica tranquilo, fica de boa, e aí as dificuldades se levantam. E se está muito sossegado, é muito mais difícil lutar contra as dificuldades. Versículo 9. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra, e chegou até Maresa. Olha, o exército de Asa era grande, né? 580 mil. Agora olha para o exército do etíope, é o dobro disso. É 1 milhão de homens, mais de 1 milhão de homens preparados para guerrear. Mais de 1 milhão de homens, e quando a gente olha para a situação aparente, para a dificuldade à nossa frente, eu não posso contra isso. Não vou conseguir, não tenho o que eu fazer. E a gente definha. Não dá para mim, é demais. Ao olhar para esse exército muito mais capacitado, muito maior, para essa dificuldade tão aparente, a nossa primeira atitude é se encolher. Mas qual a atitude de Asa nesse momento? Qual a atitude dele nesse ponto da história? Versículo 11. Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha, entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. Olha que maravilhoso. Asa nesse momento ele clamou ao Senhor, ele reconheceu a soberania de Deus. Ele entendeu que não dependia dele, ele entendeu que não dependia do exército dele, não estava nas mãos dele fazer alguma coisa. Ele reconheceu a senhoria de Deus e mostra coerência com isso, porque o que ele mandou antes o povo fazer? Vão lá e busquem a Deus. Vão lá e busquem ao Senhor nosso Deus, como dos nossos antepassados. E agora o que ele faz? Ele é coerente com aquilo que ele está falando. Ele está demonstrando para o povo, porque ele era o rei, ele era a referência. Ele diz, eu mandei vocês fazer,
eu também estou fazendo. Eu estou buscando a Deus em primeiro lugar. E isso com certeza encheu o povo de convicção. Porque o nosso rei está fazendo aquilo que ele nos mandou fazer. Ele buscou em Deus, dizendo assim, ó Deus, é no teu nome, não deixa eles prevalecerem contra nós. É em ti que nós confiamos. É em ti que nós devemos ir contra a dificuldade. Não é olhar para a dificuldade, não é olhar para a nossa aparente fraqueza. E sabe o que acontece quando você, nas suas batalhas, chama Deus para estar à frente de você? Versículo 12. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Eles prevaleceram porque o Senhor lutou por eles. Eles prevaleceram porque o foco deles não era o tamanho da dificuldade. O foco deles era no tamanho do Deus que era por eles. O outro exército era muito maior, era muito mais capacitado, talvez era muito mais assustador do que nós pequenos diante deles. Mas o foco deles era a confiança no Deus deles. O Deus que tinha cuidado dos seus antepassados. O Deus que ao olhar para a história a gente vê que agiu e vê que age hoje também no meu e no seu dia a dia. O Deus que nos conduz em vitória. O Deus que mesmo no meio da dificuldade não nos deixa só e nos dá o suporte necessário para prosseguir e olhar para frente. É interessante porque eles olharam para aquela dificuldade, mas eles clamaram a Deus através da sua referência, que era o seu rei naquele momento. E eles venceram toda aquela situação. Você vai lendo o restante do capítulo 14, você vai ver que eles perseguiram o exército todo, aquele exército de 1 milhão de homens capazes, e foram derrotando eles e conquistaram várias terras depois, por causa da alegria que eles estavam em saber que Deus estava lutando por eles. O foco deles e o foco fundamental na minha e na sua vida deve ser Cristo. E viver em coerência com o que você já tem aprendido é fundamental. E essa coerência a gente pode atribuir ao permanecer, trazendo para os nossos dias. Como é o permanecer? Essa é a chave. Permanecer firme nos seus propósitos, permanecer firme nos seus valores, permanecer firme naquilo que você já aprendeu de Cristo e não trocar por outras situações. Permanecer é estar em Cristo. Mesmo parece que não tem jeito, mesmo quando a gente olha para a situação e diz não tem como, permanecer é saber que Deus está contigo naquela situação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Geralmente a gente usa esse versículo para desabafei, né? Que bom poder falar isso, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Mas é por quê? Porque tu estás comigo. É confiança em saber que Deus tem cuidado de nós mesmo no meio das dificuldades. Mesmo no meio das aflições, saber que o buscar permanecer em Cristo nos aproxima mais dele. Nos aproximar de Deus, buscar conhecer, buscar nos fortalecer nele, é saber que ele está conosco em todos os momentos. E quando a gente olha para o restante da história, o povo vai juntar os espólios de guerra. O povo vai ter uma alegria tão grande, uma alegria tão contagiante ali, porque eles buscaram a Deus, receberam a vitória e se saciam com aquilo. Olha, a gente está no caminho certo, porque a gente está buscando Deus. E aí nesse momento, Deus usa um profeta para vir falar com Asa e ao mesmo tempo alertar o povo. Capítulo 15, já versículo 1 a 4, nos diz o seguinte: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Asa e todo Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar, mas se o deixarem,
ele também os deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Esse profeta chega diante deles ali e traz essa palavra que ao mesmo tempo é de um consolo, de dizer, olha, vocês estão com Deus, Deus está com vocês, mas ao mesmo tempo é um alerta. Olha, enquanto vocês buscarem viver em coerência com aquilo que vocês têm aprendido, Deus está com vocês. Mas tomem cuidado. E isso é tão aplicável a eles, a nós, diariamente, porque é onde está o nosso coração, onde está a nossa vontade, o nosso ímpeto, e que a gente realmente se coloca da melhor forma possível. E quando a gente ouve esse trecho aqui, automaticamente a gente lembra de um outro profeta que em um outro momento Deus usou para trazer a atenção do povo para que eles deveriam se voltar para Deus. Jeremias 29:13, que é um texto bem conhecido, 12 e 13, Deus está usando um homem para chamar a atenção do povo de que eles deveriam se voltar para Ele. Versículo 12. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. A gente tem a tendência de gravar os versículos na forma antiga, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. É a mesma coisa. O sentido é o todo o coração. Ele envolve voluntariedade. Buscar a Deus de todo o coração envolve compromisso seu. Não é o pastor aqui que vai direcionar você da melhor forma possível no seu dia a dia. A gente lhe ajuda, a gente está aqui para isso. Mas não sou eu o responsável pela sua vida diária com Deus. Todo o coração significa você entender que a sua vida não está nas suas mãos. Não depende de você para que tudo vá melhor em si. Mas depende de você buscar se aproximar de quem pode te ajudar a melhorar a sua vida. É clamar a Ele na hora da angústia e saber que o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Isso envolve você entender que a sua vida não pertence a você. Nessa semana nós perdemos uma irmã muito querida no nosso meio. Fazia alguns anos já que ela não podia vir à igreja por causa da sua debilidade física. Mas é uma pessoa que volta e meia eu fazia uma visita para ela e era impressionante. Ela sempre estava feliz, falando de Deus. Ela estava sempre conversando sobre algo que a Bíblia dizia. Com 81 anos ela ainda lia livros com fervor, com vontade, porque ela aprendia com aquilo. E é interessante porque o filho dela, que está afastado dos caminhos de Deus há muitos anos, no velório falou o seguinte, ele disse, olha, eu tenho 41 anos e eu nunca vi minha mãe reclamar de Deus. Eu mesmo já dei muitos motivos para ela reclamar. Mas ela estava sempre fiel e firme naquilo que ela acreditava. Isso é buscar a Deus de todo o coração. Isso é você ter voluntariedade em viver a sua vida para agradar a Deus. Independente da circunstância que está à sua volta. Independente do que está acontecendo, é você direcionar o seu coração para buscar a Ele de todo o coração. E Asa fez tudo o que estava ao alcance dele naquele momento. Tudo que ainda não estava correto dentro das terras ali, porque eles conquistaram algumas terras e o sincretismo das religiões traziam esses cultos e adorações a outros deuses, ainda tinha coisas ali, Asa mandou tirar. Olha o que fala o versículo 8 do capítulo 15. Ao ouvir estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, Asa se animou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, bem como das cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim. Ele renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Ele olhou para aquela situação, olha, Deus está conosco, a gente está com Deus, vamos resolver o que tem aí ainda que não está certo, vamos acertar para que as pessoas, o nosso povo, olhem para Deus.
E ele foi audacioso porque ele destituiu a sua avó do cargo de rainha-mãe. Versículo 16 fala isso. O rei Asa depôs também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe. Aqui fala mãe, mas quando a gente vai entender o contexto de quem ele era filho, era a avó dele. Porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Azerá. O rei Asa destruiu essa imagem que ele reduziu a pó e queimou no vale do Cedron. O que ele está demonstrando para o povo aqui? Não independente da posição, quem não quer buscar Deus não tem lugar aqui. Quem não quer viver de acordo com aquilo que Deus tem orientado e direcionado, não tem referência no nosso meio. E ele faz isso com autoridade, porque ele era o rei. Mas a avó dele, o posto de rainha-mãe, era também um elevado status ali dentro. Mas ele tirou ela. Olha, ela não quer servir, ela tem insistido em buscar outros deuses que não o Deus verdadeiro. Ela não tem valor aqui. E esse era um ensinamento dele como referência do povo, para o povo entender, olha, quem não está com o coração convicto, não tem lugar aqui. É a forma que ele achou de ensinar o povo. E o que acontece é que ele conclama o povo todo ali, eles oferecem sacrifícios a Deus, eles se alegram na presença de Deus por causa dessa vitória, e o povo todo faz um juramento diante de Deus de buscar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Quando a gente lê o contexto dos versículos ali a seguir, a gente vai ver que o povo decidiu unanimemente, fugiu aqui. Mas eles decidiram todos unânimes que eles iam buscar a Deus. Que eles iriam de fato colocar o seu coração naquilo. E isso mostra coerência porque eles estavam agindo em coerência com o que eles conheciam que Deus queria deles. E por causa disso eles obtiveram paz novamente por alguns anos. Mas espera aí, eu falei que o título da mensagem era Incoerência. E até agora, a maior parte do tempo eu falei sobre coerência. Espera lá, a gente chega lá. Versículo 15, capítulo 15, versículo 19. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Por que essa informação está aqui? Uma expressão que minha avó usava, parece que anuviou a coisa. Parece que deu uma mexida. Aquilo que estava indo pelo caminho certo começou a dar sinais de que não estava tão certo assim. Não houve guerra até o 35º do ano do reinado de Asa. Até ali não teve, eles tiveram mais paz. Mas e dali para frente? O que aconteceu? Asa, ele olhou para a história dos reis anteriores, ele olhou para a história de todo o contexto que vinha levando a nação de Israel até ali, porque eles aprendiam ouvindo a história do que aconteceu. Eles não tinham acesso à Bíblia como eu e você temos hoje. Mas da mesma forma a gente escuta e devemos aprender com situações. Asa olhou para a vida dos seus antepassados, entendeu que agora ele tinha recebido um chamado de Deus para levar o povo para se arrepender, para não olhar para aquilo que afastava eles de Deus, mas olhar para Deus e tirar tudo aquilo que não aproximava eles. Ele entendeu isso e buscaram consertar esse relacionamento com Deus, e tudo ia bem até aqui. Capítulo 16, versículo 1. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá para impedir a entrada e a saída do território de Asa, rei de Judá. O que aconteceu aqui? Lembra que eu falei antes das cidades fortificadas? Você pode voltar ali e tentar visualizar o que aconteceu. Baasa sitiou a cidade onde eles estavam. Construiu uma outra cidade ao redor, para que eles não pudessem nem entrar e nem sair. O que acontece nesse contexto? Mais dia, menos dia, vão ter fome.
Mais dia, menos dia, eles vão começar a passar dificuldade. E a gente já vê em outras histórias o que acontece de o povo, as mães chegarem a comer os próprios filhos de tão desesperados por falta de comida. Aconteceu que eles não tinham mais o que fazer agora, porque eles estavam sitiados. E aí, Asa teve uma brilhante ideia. Já sei. Versículo 2 e 3 do capítulo 16. Então Asa tirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros do palácio real. E enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando prata e ouro. Vá e anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Olha a grande ideia de Asa. Parece até que ele era brasileiro, né? Eu vou dar um jeitinho aqui. Eu vou mexer uns panos aqui, vou comprar, vou subornar o rei da Síria para ele lutar em nosso favor. Ele vai ser o nosso auxiliar, em vez de auxiliar lá o rei de Israel, ele vai passar a ajudar nós. E essa grande ideia de Asa precisava de quê? Dinheiro. E o que Asa fez? Ele pegou as economias dele lá, tudo, mandou, só que ele também pegou o que não era dele. Ele tirou o ouro, tirou a prata de dentro do templo da casa do Senhor e enviou junto, aquilo não pertencia a ele. Ele não tinha responsabilidade, digamos, para dizer, ó, isso aqui você pode fazer, você pode mexer. Não era dele. Ele pegou aquilo que não pertencia a ele e enviou. E se a gente olhar, qual tinha sido a atitude anterior de Asa mediante uma circunstância adversa? Ele tinha buscado a Deus. Agora, o que ele faz? Cadê a coerência da vida dele? Cadê a coerência de colocar no devido lugar o como deve se fazer as coisas? Antes ele tinha clamado a Deus, agora ele pega até o que não era dele, o que não pertencia a ele, para tentar comprar a situação. Assim como houve uma aliança entre o seu pai e o meu pai, façamos eu e você. Espera aí, olhando para a história, não deu certo. Olhando para aquilo que aconteceu antes, quando o povo de Deus se aliou com outros povos, nunca funcionou. Porque o coração estava dividido, não tem como servir a dois senhores. Não tinha como dar certo. Cadê a coerência da história de Asa? As alianças não funcionavam dessa forma. E aí eu quero te perguntar, quão diferentes somos eu e você do rei Asa? Mesmo errando inúmeras vezes, nós tornamos ao erro. E fazemos exatamente tudo aquilo que a gente fazia antes, que nos afastava de Deus. E a gente vai lá e faz exatamente a mesma coisa de novo. Sabendo que não vai dar certo, a gente insiste em tentar fazer. Quantas vezes a gente deixa Deus de lado? Porque afinal tenho o direito de ser feliz. Então eu vou fazer do meu jeito. Fica aí, Deus. E depois não tem forças para voltar diante de Deus. Quantas vezes a gente apoia as pessoas que estão agindo da forma errada, em pecado muitas vezes, mas, ó, é faixa, é amigo, não posso falar mal, vai lá. E a gente omite muitas coisas para não ofender a pessoa, mesmo ela estando em pecado. A gente concorda, a gente não discorda, a gente até diz, não, vai lá e faz, de repente dá certo. A nossa satisfação não está em poder, em ter força. A nossa satisfação não está em proezas, em conquistar coisas. A nossa satisfação não está em empregos, que a gente tem que negociar a nossa verdade para, quem sabe, não ser demitido. O nosso prazer não está nem em pessoas. Não. A nossa satisfação deve vir de Deus.
A nossa satisfação deve ser clamar a Ele, o Senhor que fez os céus e a terra, que está preocupado comigo e com você em todo o tempo, porque Ele é um Deus pessoal. Ele nos fortalece na hora da angústia. Mas então por que a gente volta tantas vezes ao que nos faz tão mal? Por que em tantos momentos eu estava indo bem, e aí a gente vive lá do passado, né, que eu conseguia orar, eu conseguia ler a Bíblia, eu tinha prazer. Hoje eu não consigo. Mas eu estou fazendo exatamente aquelas coisas que eu fazia antes. Olha o que Salomão, que foi o homem mais sábio, escreveu. Provérbios 27:7. Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. A alma farta, estou satisfeito, não preciso disso. Deus para mim é quando Ele me ajuda, mas eu estou bem, sabe? Pisa o favo de mel, não faz tanto detalhe assim. O mel é doce, né? Agora dá um favo de mel para o faminto. Dá um quiabo para um faminto que não tem o que comer. Até isso vai ser doce. Porque esse versículo faz tanto sentido quando a gente olha a essência dele. Quando a gente acha que a gente está bem e que está tudo bem, que a gente não precisa de Deus, porque afinal a gente consegue levar a vida dia após dia. E conseguimos. A gente deixa Deus de lado e só recorremos a Ele quando de fato estamos no fundo do poço. Mas tem horas e momentos que muitas pessoas não conseguem retornar e não se acham aptas para retornar a Deus, mesmo Ele sendo um Deus misericordioso. E aí que entra incoerência. O que é a incoerência? É quando eu e você olhamos para o da incoerência. Ou seja, olhamos para dentro, olhamos para nós, olhamos para a nossa satisfação e a nossa insatisfação. É quando a gente olha somente para nós e a gente tira os olhos da coerência. A gente tira os olhos de Deus para achar que na nossa força a gente consegue fazer, porque afinal de contas eu tenho me esmerado, eu tenho me esforçado e vai dar certo. Só que quando a gente olha para dentro de nós apenas, achando que a gente vai conseguir, a gente passa a agir em incoerência. E o resultado de tirar os olhos do Criador é devastador. Porque a partir disso surgem as atitudes precipitadas. A partir de tirar os olhos do Criador, os casamentos são desfeitos, mentiras são proferidas, e há naturalmente um afastamento de Deus, porque eu não tenho mais força para buscar, e realmente não depende de mim, não depende de nós. A história de Asa, nesse momento, Deus usa um outro profeta para falar com ele, e o termo aqui no começo do versículo vai ser vidente. Não é o vidente que a gente conhece hoje. Era um termo usado para falar sobre o profeta. Versículo 7 do capítulo 16. Naquele tempo, o vidente Hanani foi falar com Asa, rei de Judá. Ele disse: você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor, seu Deus. E por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios, lá atrás, olha, formavam um grande exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas porque você confiou no Senhor, Ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar forças àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso você cometeu uma loucura, por isso, de agora em diante haverá guerras contra você. Asa está recebendo uma advertência vinda de Deus. Olha, antes você confiou em mim. Antes você buscou ter coerência e agir da melhor forma possível com aquilo que você sabia que deveria fazer. E agora não. Agora você confiou em um outro rei. Você confiou no poderio de outra pessoa que não o Senhor seu Deus. Isso foi uma loucura. Ele está recebendo essa advertência do próprio Deus. E como é que você acha que Asa agiu em conformidade com isso? Foi coerente? Versículo 10. Porém Asa se indignou contra o profeta e o lançou na prisão, porque estava enfurecido contra ele.
por causa disso. Na mesma ocasião, Asa oprimiu alguns do povo. Asa não agiu em conformidade com o que ele sabia, ele não foi coerente com aquilo que ele sabia. Ele agiu loucamente, ele mandou prender o profeta. Olha, estou irado com o que tu falou para mim, vai passar um tempo lá na prisão. E em decorrência disso, começou a oprimir o povo. Aquele povo que olhava para ele como o homem, o líder, que deveria ser a referência, começou a pagar por causa dos erros de Asa agora. O resultado dele agir loucamente só trouxe malefícios. Quando se tira os olhos de Deus para se olhar para a sua força e para a sua sabedoria, nunca é bom, porque atitudes intempestivas geram decisões erradas. No momento que você está com a cabeça quente, que é o momento que você toma aquela decisão precipitada, vai dar problema. Atitudes intempestivas geram decisões erradas. O que tinha tudo para ser um exemplo na história dos reis de Israel e Judá, o que tinha tudo para ser uma referência para os povos olhar e dizer, olha, Asa foi um homem temente a Deus, que levou o povo a adorar a Deus, caiu por terra, se enveredou pela mesma história dos outros reis que tinham passado. E olha o que fala no final da vida do rei Asa, versículo 12. No 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés. E essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Anos depois do que aconteceu ali, dele prender o profeta, dele começar a oprimir o povo, veio uma doença sobre ele. Essa doença era grave e nesse momento ele toma mais uma atitude errada. E a atitude errada não é buscar os médicos, muito pelo contrário. A gente tem e Deus capacita pessoas para isso, para ajudar nesses momentos que a gente precisa e necessita. Mas o errado aqui foi que ele confiou somente nos médicos. Não fala em momento algum que ele se voltou ao Senhor. Muito pelo contrário, o que fala aqui é que ele confiou nos médicos e não recorreu ao Senhor. Ele deixou Deus de lado totalmente, porque agora seu coração estava obstinado em resolver as coisas da forma dele. É interessante porque antes, em outros momentos, ele era coerente com aquilo que ele sabia. Agora ele estava agindo em incoerência, porque ele não estava mais olhando para aquele que poderia direcionar e dar coerência a ele. Charles Swindoll é um escritor americano, um livro dele que tem o título de Firme Seus Valores. É um livro bem antigo, mas muito interessante. Charles Swindoll fala o seguinte: quanto mais eu vivo, mais eu convenço de que a vida é constituída de duas partes. 10% dela é o que nos acontece, e os outros 90% são constituídos por nossa reação ao que nos sucede. Isso é tão claro para mim e para você, porque várias situações acontecem no nosso dia a dia, de formas diferentes, em circunstâncias diferentes, e vai acontecer inúmeras coisas, dificuldades vão acontecer. Agora, a forma como nós reagimos a essas situações vai dizer onde está o nosso coração. Vai nos ajudar a nos aproximar de Deus ou nos afastar de Deus. A forma como a gente reage a essas circunstâncias vai falar como vai ser a nossa vida. Eu quero concluir essa parte da vida do rei Asa com o papel central do livro de Crônicas. A adoração é devida somente a Deus. Para mim e para a sua vida, a forma como nós devemos viver deve ser para engrandecer o nome de Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Em Mateus 6, a gente conhece que fala que
para buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E o que acontece? As demais coisas vão sendo acrescentadas. Só que a gente inverte, né? A gente busca as coisas para depois, quando ter as coisas, buscar a Deus. Mas é buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Sempre que você tirar os olhos do Criador e tentar resolver na força do seu braço, eu sinto informar, mas você vai falhar. E isso é fato. Não é porque eu estou profetizando aqui, não. Não é isso. Jesus, quando ele esteve aqui, que é a nossa maior referência, ele fala para os seus discípulos algo muito importante, e é por isso que eu afirmo que se você tirar os olhos de Deus, não vai dar certo. João 15:5, um versículo bem conhecido. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Dá uma outra mensagem totalmente, mas se o ramo não estiver conectado na videira, não vai produzir fruto. Se você podar o ramo, deixa ele do ladinho ali, mas você desconectou da videira, ele vai secar. Assim é a minha e a sua vida, quando a gente se desliga de Deus, por causa que a gente tem que buscar os nossos próprios méritos. Não tem como dar certo. Portanto, haja em coerência com o que você já aprendeu. Busque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Não negocie princípios apenas por satisfação. Isso não funciona. Nós vamos cantar uma música para encerrar. E essa música fala de que Ele deve ser o nosso primeiro pensamento. Que Ele deve ser o nosso universo. Que essa música possa ser uma oração sua. Uma oração nossa para andarmos em conformidade com o que Deus requer de nós. Lembre-se de clamar e chamar a Deus nos seus momentos de dificuldade, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. É só Ele que vai te ajudar. Talvez em alguns momentos não vai solucionar da noite para o dia, mas você vai ter convicção de que Ele está com você, mesmo no vale da sombra da morte. Ele está contigo. Você não precisa temer mal algum. E eu quero concluir com um versículo que eu entendo como ser chave para o meu e o seu viver diário diante de Deus. Salmos 37:5 fala o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. É tão difícil fazer isso. Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Confia nele. O mais Ele vai fazer. O mais é com Ele. Quando não tem mais onde você se apoiar, é Deus que está fazendo. Basta você entregar e confiar. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como sai um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso.
Pai, nós te agradecemos, Jesus, porque Tu és o Senhor da nossa vida. Nós te agradecemos porque, mesmo no meio de dificuldades, nós entendemos que o Teu amor é maior, que o Teu cuidado é maior por nós. Obrigado porque Tu não nos deixa só em momento algum. Que nós possamos entender, Senhor, que os nossos olhos devem estar fitos em Ti, Senhor. Ó Pai, que não são as circunstâncias que nos rodeiam que vão, Senhor, nos dizer como devemos proceder, mas que a gente possa olhar para Ti sabendo, Senhor, que em Ti temos refúgio, que Tu és aquele que vai nos orientar, vai nos direcionar. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que Tu nos deixou para isso. Obrigado, Jesus, porque a gente pode vivenciar tantas coisas e aprender com tantas coisas, mas é em Ti que nós encontramos a vida plena. Obrigado porque é em Ti, Senhor, que nós temos satisfação real da nossa vida. Ó Deus, nos leva a nos aproximar de Ti, nos leva a entender que é só em Ti que nós temos sentido para a nossa vida. Ó Deus, nos leva para casa, Senhor, em conformidade com o que Tu queres de nós. Nos leva a entender que é em Ti que nós vamos ter as respostas. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, a olhar para Ti, nos ajuda a buscar mais de Ti. Eu Te louvo e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Jesus possa direcionar a sua vida e o seu foco esteja em Cristo. Nós vamos cantar uma música agora para terminar essa celebração. Convido você a estar em pé, mas que a sua semana seja abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sei. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Uou. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sei. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem,
uma semana abençoada e cheia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente quebrou o Josi e o Josi não quebrou, né? E